pessoal do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula de ciências aqui desse ano letivo, certo? E hoje a gente vai falar sobre as placas tectônicas e a formação dos continentes, ok? Pensando nisso, a gente vai começar aqui, falando sobre o que são aí os terremotos e maremotos. Já ouviu falar sobre eles? Então, antes de falar sobre, de fato, eles, são eventos naturais que ocorrem como consequência da formação da estrutura e da dinâmica do nosso planeta. Então, a gente está falando aí que a estrutura e a dinâmica, ou seja, os movimentos que o nosso planeta faz aí com que aconteçam fenômenos como esse. E aí, quem é responsável por esses fenômenos, Que parte, que estrutura da Terra é responsável por isso? A gente fala das placas tectônicas. O que são essas placas, A gente sabe que o nosso planeta Terra, ele é composto por várias camadas e ali lá na crosta terrestre, que é a camada mais externa, a gente vai ter lá no fundo, dividindo aí a crosta e o manto, as placas tectônicas, certo? E aí, como é que se comportam essas placas? A gente vai dizer aí, que elas estão, na crosta terrestre. Aí lá na crosta terrestre tem a litosfera, que é toda essa camada rochosa. E aí lá a gente vai ter as placas tectônicas. E elas se fragmentam em 13 partes diferentes, 13 partes principais. Cada um desses fragmentos recebe o nome de placa tectônica ou placa litosfera, ok? Então a gente vai pensar aqui, existem várias placas, cada continente basicamente, tem aí uma placa por baixo. Aqui o nosso país, a América do Sul de um modo geral, está em cima da placa sul-americana, ok? E aí, isso aqui também vai estar mostrando pra gente que é muito difícil, no Brasil, ter terremotos e maremotos justamente por essa característica. E quando a gente fala ainda de placas tectônicas, essas placas, elas se movem lenta e continuamente, certo? O tempo inteiro, elas estão sempre em movimento. E alguns centímetros por ano, elas se movem aí alguns centímetros todo ano, certo? E isso ocorre graças às correntes de conversão. O que são essas correntes de conversão? A gente diz, que lá no manto, certo? Onde vai estar ali o magma, que é uma espécie de rocha meio líquida, esse magma, ele vai estar em constante movimento circular. Esse movimento circular faz com que essas placas estejam em constante movimento, certo? Aí quando a gente fala dos movimentos das placas tectônicas, a gente vai dizer aqui, que esse fenômeno, de movimento das placas, ele gera 3 tipos de encontro das placas. E a gente vai dizer que o primeiro é o deslizamento lateral, certo? É quando ela se movimenta lateralmente. A gente também chama esse movimento de transformante, certo? A gente tem também o movimento de afastamento, é quando essas placas elas se afastam, certo? Esse afastamento também pode levar o nome de divergente, certo? E por fim, a gente vai ter a colisão ou sobreposição, que é quando duas placas se encontram, colidem e uma fica por cima da outra. E a gente também pode chamar isso aí de convergência, certo? Então, convergência de placas tectônicas é quando elas se encontram e uma se sobrepõe à outra. A divergência é quando elas se afastam, certo? E transformante é quando elas estão aí se movimentando lateralmente, certo? E aí, quando a gente fala dos terremotos, a gente está falando aí dos movimentos da placa, geram atividade como sismos ou abalos sísmicos. O que são esses sismos? São tremores, certo? Basicamente, quando está ali uma tensão entre essas placas, ela se movimenta, vai estar liberando uma vibração, certo? Uma tensão que vai ser esse sismo. E aí esse sismo pode ter várias intensidades diferentes. Quando a gente fala que esses abalos eles geram falhas geológicas, acarretando vibrações, os abalos que se propagam em todas as direções. Então, quando acontece esse sismo, esses abalos, a gente vai estar dizendo aí que acontecem falhas geológicas, são basicamente rachaduras. Essas rachaduras vão estar aí causando vibrações, essas vibrações se espalham aí por toda a superfície. E aí a gente fala aí, dessa vibração, desse espalhamento, a gente fala de 2 conceitos, o hipocentro e o epicentro. O hipocentro a gente também pode chamar de foco, é onde está gerando, o foco de onde está sendo gerado essas vibrações, esse sismo, esse abalo. Então ali o foco a gente chama de hipocentro, ok? E o epicentro é toda a superfície por onde está se propagando aí esse abalo, certo? Então ele é gerado no hipocentro
e ele se espalha. Essa superfície, por onde ele se espalha, a gente chama de epicentro. A gente diz aqui que terremotos, né, são os sismos intensos com consequências destrutivas. Então, a gente diz que sismos têm várias intensidades. Quando ele é bastante intenso e tem aí consequências destrutivas, a gente chama ele de terremoto, ok? Então, existe uma diferença entre abalo sísmico, sismos e terremoto, ok? Quando ele é destrutivo, a gente chama de terremoto. E a gente diz aí também que tremores ou abalos sísmicos são sismos de pequena magnitude. Então, a gente tem os sismos, certo? Que são naturais, que acontecem sempre que as placas se movimentam. Quando eles acontecem em pequenas intensidades, a gente pode chamar de tremores. E quando eles acontecem em consequências destrutivas, né, bem intensas, a gente está chamando de terremotos, ok? A gente também tem aqui, ó, lembra que eu falei que aqui no Brasil é muito raro acontecer terremotos, tsunamis, essas coisas. Por quê? Porque ele está bem no meio, localizado bem no meio da placa sul-americana. Então, dificilmente, né, esses movimentos aí das placas vão estar afetando o nosso país. Por isso que aqui é raro que aconteça, mas existe essa possibilidade. Tanto que, né, existem registros aí bem antigos de que já aconteceu um tsunami, inclusive no nosso país, no Nordeste. Aí a gente fala aqui, ó, que o tsunami, ou também chamado de maremoto, acontece quando o terremoto acontece no fundo do mar. Então a gente tem aqui, né, o fundo do oceano, a gente tem aqui duas placas tectônicas. Essas placas se movimentam. Se movimentou, gerou um sismo. A gente tem aqui o hipocentro, certo? E aí essas vibrações, a gente tem aqui a falha. Essas vibrações, elas começam a se espalhar, fazendo aí por todo o epicentro. E aí vai ter um deslocamento grande de água. Esse deslocamento de água vai formar as famosas ondas gigantes. Essas ondas gigantes, né, que vão varrer aí toda a superfície em intensidades catastróficas. Então, é basicamente assim que se dá um tsunami. E aqui nessa imagem ao lado, a gente tem as imagens de um tsunami que aconteceu em 2014, certo? Ele teve aí origem no Oceano Índico e foi o terceiro tsunami já registrado, né, mais intenso já registrado por equipamentos no mundo. E ele atingiu 14 países diferentes e matou mais de 200 mil pessoas. A gente consegue ver a intensidade que esse tsunami ele teve. E aí, como é que se mede, né, a intensidade aí desses terremotos? A gente diz que esses terremotos, né, foram investigados inicialmente e aí teve a invenção dos sismógrafos. Esses sismógrafos, né, eles medem aí esses sismos, as intensidades desses sismos. E aí, né, esses sismógrafos, a gente diz que toda a intensidade desse tsunami, ele é dado em magnitude, certo? Magnitude, a gente vai estar dizendo aí, que é a unidade que mede cada um desses sismos, cada um desses abalos sísmicos. E aí eles são todos organizados em uma escala de magnitude de Richter, ou apenas escala Richter, que tem esse nome, né? Porque esse é o sobrenome lá do cara que inventou os sismógrafos e que fez todo esse estudo aí sobre os terremotos. E aqui embaixo a gente tem uma escala, certo? Dos 10 terremotos dos terremotos mais intensos, né, que foram registrados aí de maior magnitude até o ano 2018. Então, a gente tem aqui o de mais intensidade, que aconteceu em 1960, com uma escala aí de 9,5 de magnitude, aconteceu no Chile. E o menor foi em Sumatra, que aconteceu em 2012, com 8,6 de magnitude. E a gente tem aí o mais recente, o que aconteceu em 2011 no Japão, certo? Que foi aí de 9,1 de magnitude. E o vulcanismo também é uma das atividades aí que são geradas pelo movimento das placas tectônicas. Quando a gente fala de vulcanismo, a gente está falando aí de um fenômeno que envolve um conjunto de processos relacionados ao derrame na superfície terrestre de lava. Então a gente tem na camada ali no manto, a gente tem magma, certo? Esse magma, quando ele sai lá do manto e passa para a superfície da Terra, ele é chamado de lava, certo? E essa lava aí, além de ser expelida dos vulcões lava, a gente também pode estar observando o vapor de água, gases, fuligem, certo? Então todos esses fenômenos envolvidos a gente está destacando aí como o vulcanismo, ok? E aí a gente vai estar dizendo aqui, ó, que o vulcão acontece da seguinte forma. A gente tem aqui a camada magmática, né, que é justamente esse magma concentrado no interior da Terra. Ele vai começar a sair por uma abertura que a gente chama de chaminé. Essa chaminé, né, uma espécie de cone, ele vai estar
foi formado aí já por várias ações vulcânicas. Então, a gente tem essa espécie de cone, onde a gente vai ter a chaminé, onde a lava vai estar passando, e a cratera em cima, que é por onde essa lava vai estar saindo, certo? Então, a gente tem o cone, a cratera, e a gente também pode ter algumas chaminés secundárias, por onde vai estar saindo também esses vapores, ok? Então, aqui é basicamente dessa forma que um vulcão ele se comporta. E quando a gente fala também dos geysers, o que são geysers? A gente sabe que existe muita água subterrânea no nosso planeta. E essas águas que estão aí subterrâneas, elas ficam próximas de rochas que são aquecidas por essa camada magmática. Então, quando a água aquecida, o que acontece com ela? Ela passa para o seu estado de vapor. Ela vira um vapor de água, né, para o seu estado de gás. Então, a gente vai dizer aí, ó, que esse vapor que é criado aí no interior da Terra, ele vai saindo com muita força com o que chamamos de geysers. Então, também aí é um exemplo de vulcanismo, certo? Tanto os vulcões quanto os geysers. E aí, ó, quando a gente fala dessas placas tectônicas, de tudo isso, a gente fala também de uma teoria interessante chamada deriva continental. Deriva continental é uma teoria que está explicando, basicamente, como que o nosso planeta ele se organiza hoje, né? Todos os continentes. Como é que se formaram? Será que sempre existiram cada um desses continentes? Será que eles são fixos de fato? Então, a deriva continental é uma teoria, né, que foi proposta aí pelo meteorologista alemão Alfred Wegener no ano de 1912, certo? O que explica aí a formação dos continentes. Então, o que ele observou? Na teoria dele, ele disse que há cerca de 220 milhões de anos atrás, todos os continentes eles eram unidos, formando um único continente na superfície da Terra, que ele chamou de Pangeia, certo? Essa Pangeia aí era um continente grande, né, único, e aí abrangia todos os continentes que nós temos hoje. E aí, com o passar dos anos, né, as atividades das placas tectônicas, o que aconteceu? Esse planeta se dividiu em outros dois, esse continente, aliás, se dividiu em outros dois continentes maiores. Um localizado na parte norte do planeta e o outro localizado na parte sul. O da parte norte, ele chamou de Laurásia, enquanto que o da parte sul, ele chamou de Gondwana. Gondwana e Laurásia. E aí ele disse que isso aqui aconteceu exatamente no mesmo período aí que os dinossauros foram extintos, certo? Isso aí é cerca de 135 milhões de anos atrás. E com aquele meteoro gigante que a gente conhece. Depois, né, foram havendo aí outras separações, como, por exemplo, a Eurásia. A Eurásia aí é o continente onde está localizado hoje, é a Europa. E aí, com todas essas transformações e separamentos, a gente tem, né, os continentes modernos, da forma que nós conhecemos hoje, né? As Américas do Sul, Central e do Norte, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártica, certo? Então, aqui é basicamente essa teoria que fala aí do surgimento desses continentes. E aí, falando disso, a gente tem algumas evidências. Quais são essas evidências? A partir de fósseis. Alguns fósseis eles foram encontrados, né, em continentes diferentes de animais da mesma espécie, certo? E aí isso levou os cientistas a ficarem intrigados. Como era possível, né, animais da mesma espécie serem encontrados em locais tão distantes? E aí isso acaba reforçando que em algum momento, né, quando esses animais ainda habitavam o nosso planeta, eles estavam localizados aí nesse grande continente, né, nessa Pangeia. E aí só depois, com a separação, eles acabaram ficando em continentes diferentes. Isso aconteceu, né, com fósseis de animais e também com fósseis de plantas, certo? E aí, uma segunda evidência são as próprias placas tectônicas. Aí a gente fala aí que na Segunda Guerra Mundial, basicamente, na tentativa de encontrar alguns submarinos, começou-se a fazer uma varredura do fundo do oceano. Fazendo essa varredura, eles começaram a identificar ali, né, algumas estruturas que deixavam evidente, certo, que existe essa constante mudança, essa constante variante, esse constante movimento da superfície do planeta. Então, isso aí também, né, graças a essas placas tectônicas, a gente também tem uma segunda evidência de que esses continentes eles podem ter se separado ao longo dos milhões de anos. E por fim, a gente tem aqui evidências atuais. Quais são essas evidências? A gente tem aqui dizendo, né, existe aí, lá no continente africano, um sistema de fendas. O que é esse sistema de fendas, né? Várias rachaduras que foram se abrindo, certo? No terremoto que aconteceu aí em 2005, algumas apareceram, certo? E aí, ó, são fendas enormes que levam aí quilômetros de distância.
E cerca ali de 2015, mais ou menos, por causa de algumas atividades vulcânicas, essas fendas foram aumentando e novas foram surgindo. E a gente tem, né? Alguns cientistas eles falam que aí, daqui a 1 milhão de anos mais ou menos, pode ser que essa parte aqui, ó, da África, ela se separe do continente original. E aí há a separação de fato, né? A formação aí de uma outra estrutura. Então essa é uma evidência atual, né, de que os continentes de fato eles podem aí ter se separado ao longo dos milhões de anos. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui, né? E nós estamos aí concluindo esse ano letivo. Espero que vocês tenham aprendido bastante e obrigada por nos acompanhar até aqui. Até ano que vem. Tchau, tchau.